Meus amigos, boa noite. Começando mais uma palestra da ALEESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Hoje nós teremos nosso irmão Rivaldo Sávio, que é professor da UFES, que é um escritor espírita e que vai falar sobre a psicologia espírita da educação. Vamos ler uma página. Um dos nossos maiores problemas espirituais é a falta de fé em nós e em Deus. Se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossas capacidades. A insegurança é como um cupim que vai aos poucos nos devorando silenciosamente por dentro e na hora em que temos de demonstrar nossas capacidades e talentos, acabamos falhando porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Temos que acreditar em nós mesmos porque se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Rivaldo, você está no computador ou no telefone? É melhor entrar pelo telefone. Pelo computador você não vai conseguir entrar, Rivaldo, só pelo telefone. Enquanto aguardamos nosso irmão Rivaldo entrar, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Pai de infinita misericórdia, aqui estamos, recebendo nossos irmãos espirituais e materiais para que possamos colocar os nossos estudos para que os nossos irmãos consigam recebê-los, pensar e poder colocar nos nossos caminhos a palavra de Deus. Pedimos, pois. Alô, Renato, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Rivaldo. Opa, beleza. Mas não estou lhe vendo. Eu estou lhe vendo. E estou vendo a minha imagem também. Eu estou lhe vendo e vendo a minha imagem. Bom, de qualquer maneira, não Tá estou vendo? vendo, mas de qualquer maneira. Eu estou lhe vendo e vendo a mim também. Entendeu? Ok. Então, a palavra é sua, Rivaldo. Podemos começar? Todos estão me ouvindo. Podemos? Ótimo. Muito obrigado.
Ótimo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez agradeço aí a ALEESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, por mais uma live que nós estamos participando, para que possamos aí desenvolver o nosso trabalho, né? E falar um pouquinho sobre a psicologia espírita da educação. Ok? Tudo certo? Então vamos lá, né? Tudo certo. Tudo certo. Pronto. Então, vamos iniciar aí a nossa palestra falando um pouco sobre a psicologia, né? Aliás, numa última palestra que eu dei recentemente, a gente falou um pouco sobre o que é a psicologia e vimos que a psicologia, esse termo grego, vem de 400 a.C. e significa o estudo da alma, né? Essa psicologia, esse estudo da alma, ele foi com o passar do tempo se modificando e se materializando, né? Entendamos que a psicologia ela tem a sua origem na filosofia, né? E quando chega naquele período do século XIX, ela começa a buscar o campo da ciência, né? A partir de um racionalismo iluminista, a partir de uma ciência que se fortalecia a toda prova. Então ela queria se tornar uma ciência. E, para tanto, o materialismo dos seus conceitos passou a entrar em voga, entendeu? Então a psicologia sai do estudo da alma e passa a ser o estudo da mente. A mente humana passa a ser valorizado como um tema que avalia a psicologia. Ou melhor, que a psicologia avalia. Ou seja, as características comportamentais de personalidade estão restritas ao processo neurológico, cerebral, né, material, né? Nós sabemos que esse processo não encerra as características todas do comportamento humano, né? Mas sim que essas características de comportamento humano estão muito mais além. É muito interessante quando a gente vê um cadáver, vê um corpo, ou o cérebro, que é aquela condição material dificilmente encerraria dentro dela todas as características do ser humano. Milhares, inumeráveis características do ser humano. Então, a psicologia, mesmo assim, buscou essa materialização, explicando as características humanas a partir de um processo biologizante. Não sei se ficou claro, mas esse processo ele vai se dar durante centenas de anos, e quando chega no século XX, no início do século XX, nós vamos perceber que alguns cientistas do campo da psiquiatria, da psicologia, começam a avaliar essa característica de uma forma muito mais diferenciada. Ou seja, Freud, por exemplo, em 1900, começa a perceber que a conduta humana não se encerra apenas na consciência, que a consciência é um processo limitante da conduta humana, e que, ao contrário, nós desenvolvemos toda a nossa vida muito mais sob aspectos do inconsciente humano. Isso foi um achado, mudou toda uma perspectiva, um paradigma do que é o comportamento humano, e provou que o comportamento humano é muito mais amplo do que se imagina. E que o ser humano não tem controle sobre a sua própria característica de personalidade. Foi uma cisão, mais uma cisão na ciência, né? Onde o ser humano não controla a si mesmo. Então isso foi muito complexo na época. O Freud apanhou muito, os cientistas, a crítica, os jornais, a medicina, veio para cima do Freud, tentando impedir que esse conceito do inconsciente humano se tornasse verdadeiro. E se tornou, e é um conceito que existe até hoje, e foi cada vez mais aprofundado pelos psicanalistas
que vieram depois. E um grande psicanalista que veio depois e que ampliou essa questão foi o Carl Gustav Jung. O Jung, ele é também um dos pioneiros, era seguidor do Freud, e ele vai mostrar que o inconsciente humano ele é muito mais amplo, porque nós temos, além do inconsciente individual, um inconsciente coletivo. Da onde veio esse inconsciente coletivo? Ele também ele mostra isso tudo com comprovações de atividades nos hospitais, com pacientes psiquiátricos ou com pacientes neuróticos, né? Que o indivíduo tem personas. Personas são personagens, são máscaras sociais que nós adquirimos ao longo do tempo. Hoje eu estou aqui com a máscara social de professor, quando eu estou em casa tenho a máscara social de pai ou de marido, né? Então são máscaras sociais que nós usamos para sobreviver, trocar e nos adaptarmos. Porém, é muito mais do que essa condução no dia a dia. Muito dessas características das personas e desse inconsciente coletivo vem de outras vidas. Se estrutura na nossa mente, entre aspas, ou espírito, para que o indivíduo possa, a partir dessas características de outras existências, estruturar hoje como ele é. E vai vivenciar hoje, e vai ser educado hoje, como criança, como jovem, como adulto, no dia a dia, nas escolas, na família, e vai estruturando cada vez mais e aprendendo cada vez mais a estruturar essa personalidade e a amplificar essas personas, né? E ampliar esse processo. O Jung também percebe, dentro dessa questão do inconsciente, os arquétipos milenares que nós temos dentro de nós e que são expressos nas culturas. Esses arquétipos mesmo que se repetem, né? Características de culturas do passado e que retomam as culturas mais atuais, as sociedades mais atuais e que estão presentes dentro de nós, né? E que têm valores, características e um peso psicológico, emocional muito grande. Então o Jung também percebe que essas características vêm do inconsciente. O Jung também não fica preso a essa questão apenas do aspecto inconsciente, digamos assim, mais biologizante, mais centrado nas estruturas cerebrais e neurológicas e tudo mais, e começa a investigar características voltadas à espiritualidade. E ele vai fazer pesquisas com médiums, os sonâmbulos, né? Então o Jung começa a perceber, dentro desses estudos do sonambulismo, que a coisa é muito maior e que esse inconsciente coletivo nada mais é também do que vidas passadas. O Jung meio que trava aí. Ele não vai adiante nessas questões e ele trava por questões, eu diria, até de sobrevivência profissional, né? Porque ele sofreu uma pressão muito grande da ciência da época, dos médicos da época, de toda uma sociedade que não valorizava esse aspecto, dizia que esse aspecto era não científico, não é? Então foi uma coisa grave. E o Jung teve, digamos assim, medo de ir adiante nessas questões e ficou dentro dos processos terapêuticos do inconsciente que foi descoberto por Freud, né? Estruturado conceitualmente por Freud, o que já foi uma grande vitória. Não é uma coisa diminuta, não. Ao contrário, é muito grande. Mas nós sabemos que existe muito mais do que esse processo. E da onde se estruturou esse processo? O Jung teve indícios disso aí, como outros teóricos e cientistas e filósofos de outrora também perceberam. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros que já avaliavam e já percebiam que existia algo além da materialidade, né? Uma vida no mundo das ideias, uma vida fora do mundo da matéria, a verdadeira vida, uma vida imortal,
A espiritualidade que foi descoberta lá atrás pelos gregos já demonstrava essa imortalidade da alma, né? E que o Jung chegou perto. Mostrou que esse inconsciente tem características anteriores ao homem. Não está restrito às experiências dessa vida, né? Ele descobre vidas passadas. É muito interessante. Bom, indo mais adiante nesse processo, porque a gente vai chegar a um ponto que vamos tentar mostrar uma nova visão paradigmática sobre a psicologia, né? Então, ele vai, mais adiante, na década de 30, um pouco depois, a parapsicologia começa a se estruturar com Heine. E Heine começa a perceber, através de estudos científicos sobre terapias de vida passada, sobre experiências de quase morte, sobre as percepções extrasensoriais, sobre a telepatia, telecinese e outras características que eram consideradas anormais ou místicas. Ele começa a perceber que isso está presente em um grande número de seres humanos, né? E de onde vêm essas características? Então, Heine vai descobrir que o potencial das capacidades humanas vão muito além do que parece estar presente no mundo da materialidade, né? Movimentar objetos sem tocar, ler pensamentos de outra pessoa, ter percepções extrasensoriais, ver espíritos, vir a prever o futuro com dados bastante concretos sobre esse futuro, né? Dentro das experiências de quase morte, quase sempre muito parecidas, as pessoas vão para outro plano, relatam o que viram lá, né? Em várias culturas diferentes, de forma muito, muito parecida. Nas terapias de vida passada, onde se detecta vidas anteriores, e muitos pesquisadores norte-americanos, até aqui no Brasil, vão buscar esses dados de vida passada e descobrem que essas pessoas de fato existiram em outras vidas, com os nomes que foram dados, com a localidade que foi dada. Então são fatos incontestes, né? Onde a gente percebe claramente que existe de fato um outro plano, e um plano que não é material, um plano que podemos dizer que é espiritual. Então a psicologia, ou a parapsicologia, ou seja, que vai além da psicologia, começa a mostrar esse outro caminho. Junto a isso, em torno da década de 50, 60, nós vamos encontrar a psicologia transpessoal, de Maslow, Abraham Maslow, que tenta mostrar, ou melhor, que mostra que o indivíduo pode transcender nas suas capacidades de desenvolvimento evolutivo, nas suas capacidades cognitivas, emocionais, intelectuais e espirituais. O indivíduo pode transcender, evoluir nesse processo, né? Então, o Maslow, nessa visão transpessoal, mostra que o indivíduo pode ir muito mais além do que os processos psicológicos vigentes, né? Então, ele concorda e assimila as visões da parapsicologia de que o ser humano é capaz de fazer isso e de desenvolver cada vez mais, se ele estuda, se ele treina, se ele aprimora essas capacidades que todos nós temos em graus diferenciados. Como dizia Allan Kardec, todos nós somos médios em graus diferenciados, então com potenciais que podem ser desenvolvidos ou não, né? Então, Maslow, ele vai perceber isso na década de 50 e 60. Então, a psicologia, nada tradicional, começa a fazer pressão dentro de um campo da psicologia ainda muito materialista, muito biomédico, muito voltado aos aspectos neurológicos da capacidade humana. Eles existem? Existem, claro. Eles são importantes estudarmos sobre eles. O ser humano, ele também é o seu corpo, mas ele é muito mais do que esse corpo. A sua potencialidade é muito mais ampla, não é verdade? Então, dentro desse mesmo aspecto, já fazendo
uma junção entre os aspectos psicológicos e espirituais, nós vamos encontrar nos trabalhos de Valdo Franco e Joana de Ângeles toda uma visão de uma psicologia espírita, uma psicologia, ou melhor dizendo, um espiritismo que avalia e valoriza os aspectos psicológicos do ser. Então a gente vai começar a perceber que a psicologia, assim como a educação, a biologia, a filosofia, são ciências de base do espiritismo. Joana de Ângeles, nos seus livros, ela fala do homem integral, do homem que desenvolve todas as suas capacidades intelectuais, morais, éticas, biológicas e espirituais, ao ponto de desenvolvê-las como Jesus Cristo a desenvolveu. Jesus Cristo seria o padrão, né, de um homem integral, aquele que tem todas as características desse homem que nós um dia podemos ser. Um que nós, nesse processo evolutivo das reencarnações sucessivas, do desenvolvimento das nossas características comportamentais, psicológicas, emocionais, conscientes ou inconscientes, podemos ser. Então, o aspecto psicológico, ele não está nada distanciado do aspecto espiritual. Ao contrário, eles são integrados. As características psicológicas são características da alma, né? São características do próprio ser. Então, por que não estudar isso? Por que a psicologia meio que renega isso dentro de um processo, eu diria assim, materializante da nossa ciência? E hoje em dia, não só a psicologia, mas outras ciências do campo das exatas já percebem que todo um processo de desenvolvimento humano é um processo energético, é um processo espiritualizante. As ciências estão se voltando para esse, ou melhor, estão se abrindo para esse processo da espiritualidade. A física, a química, a biologia, a medicina. A medicina hoje diz que dentro dos tratamentos contra a depressão, por exemplo, a oração ajuda no desenvolvimento e na retomada desse indivíduo, desse processo de qualidade do seu comportamento e da sua saúde mental. A oração, ela vai trabalhar com o quê? Os aspectos emocionais, com a autoestima do indivíduo, sem dúvida, mas vai trabalhar também os aspectos espirituais, ligando o indivíduo às energias cósmicas superiores, ou melhor dizendo, a Deus. Né? Então, a ciência hoje já tem essa perspectiva. Essa não é uma perspectiva vexatória ou uma visão fantasiosa. Não, ao contrário. Tem uma série de estudos e comprovações no nosso país e em outros países mais desenvolvidos, onde esses estudos se fazem a todo instante. Então, a psicologia, e a Joana de Ângeles mostra isso, que a psicologia é de grande valor para o estudo da espiritualidade humana. Ou seja, se o psicólogo ele tem uma noção mais clara sobre a espiritualidade, ele vai melhor tratar seus pacientes na clínica, ele vai melhor lidar com aspectos neuróticos e psicóticos de indivíduos em situações de crise, de surto. Porque existem características ali que fogem ao que a gente percebe nas academias, nos estudos que a gente tem meramente materiais da psicologia. Quando você tem essa visão mais amplificada, você começa a ver, peraí, o ser humano não é só isso. De onde vem essa neurose? De onde vem essa psicose? De onde vem essa característica? É apenas dessa vida? E quando você investiga muitas vezes até a sua infância, você não descobre muitas vezes, porque não é daqui, veio de antes. Né? Então, nesses estudos de terapias de vida passada, né, e nós temos vários estudos e vários tratados que falam sobre isso, se descobrem, se curam aspectos neuróticos e psicóticos comportamentais dos indivíduos, quando se entende a origem desse processo em outras vidas.
né? E quando não se cura, pelo menos tem um entendimento muito melhor e o indivíduo se apazigua dentro daquela questão e busca o seu desenvolvimento, não fica acomodado, né? Então a psicologia e a espiritualidade, elas estão presentes e unidas há muitos séculos, né? Elas fazem parte da estrutura humana, né? Mas a gente não fica só aí. Nós, como já falamos no meu livro e em outras palestras que fomos dar aí na Federação Espírita, através da ALEESE, que tem se mostrado muito capaz em divulgar a doutrina espírita e a ciência e a filosofia como um todo, né? Nós vamos observar que a educação é também um outro caminho, né? Por que educação? Ora, o nosso grande Allan Kardec era professor e, como tal, buscava o aprendizado, o desenvolvimento das pessoas, né? Então, Allan Kardec, quando ele estrutura, codifica o espiritismo a partir da fala de vários espíritos através de vários médiuns, ele vai perceber que o processo do desenvolvimento humano é um processo pedagógico. O indivíduo vem para cá, para a escola da vida, aprende, é reprovado em alguns aspectos, volta para lá, aprende mais um pouquinho lá em cima, no plano espiritual, retoma para cá, aprende outras coisas, se desenvolve, se autoconhece, ajuda o próximo, ajuda aqueles que nós já prejudicamos no passado e vamos adiante dentro dessa escola da vida. Então, o espiritismo é um processo pedagógico, é um processo educacional. Sempre foi, né? O Allan Kardec, ele tem todo um processo baseado em Pestalozzi, que foi um grande educador, né? Então, a educação espírita que o próprio Kardec vai desenvolvendo dentro dos seus estudos na França, na Sociedade de Paris, né? Sobre o espiritismo, ele diz que essa educação espírita pode ser dada dentro dos lares, onde você vai avaliar questões éticas, morais, conceitos como o amor, a justiça, quer dizer, ou seja, você não está ensinando espiritismo, não é uma coisa proselitista, não é isso, você está ensinando valores pertinentes ao ser humano, que estão presentes em qualquer religião, em todas as religiões. Seja lá qual for, valores de desenvolvimento humano, valores que desenvolvem os aspectos psicológicos dessa criança, desse jovem, que fortalece a sua estrutura subjetiva, né, as suas características de personalidade, né, e que são características extremamente dinâmicas, né, e que, ao mesmo tempo, mostra que esse indivíduo, nesse processo de aprendizagem, aprende a ser o ser humano melhor, com características espiritualizantes, onde ele vai desenvolver a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo, o perdão, o auto-perdão, e vai se curando das suas neuroses, dos seus comportamentos inadequados, e vai tentando ajudar aqueles mais próximos que amamos, dentro do seio familiar, por exemplo, é o próximo mais próximo, né? E qualquer outros indivíduos que a gente tem acesso, né? E quem é educador sabe disso, porque a gente vê na sala de aula a diversidade de pessoas com suas características e dificuldades e potencialidades. A gente vê dentro da nossa família filhos com características diferentes, com potenciais diferentes, mas foram educados pelo mesmo pai e mesma mãe, né? Às vezes até gêmeos idênticos, carga genética idêntica, estudaram na mesma escola, com o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo professor, mas tem características e potenciais totalmente diferentes, porque são espíritos diferentes, têm percepções do mundo diferentes, aprendem de forma diferente, trazem um arsenal de características de outra vida encerrada no seu inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, diferenciados. Eles não são clones um do outro, né? Senão seriam clones, seriam robôs programados que iam fazer exatamente o que foi determinado por um programa. E não somos.
né? Então, o processo pedagógico, que é individual, mas ao mesmo tempo é coletivo, é a proposta central de Kardec. É a proposta central do Espiritismo. Aprendemos, evoluímos, nunca retardamos. De vez em quando a gente dá uma travada, né? Dá uma parada, porque a gente não consegue ir adiante por um sem número de coisas que nós mesmos criamos contra nós mesmos, né? Então, quando a gente começa a entender isso e começa a ver o mundo com lentes mais espirituais, de uma forma mais ampla, nós vamos perceber que possamos, que de fato, vamos adiante se observarmos a coisa de forma mais espiritual do mundo, né? Os olhos materiais não veem tudo, de forma nenhuma. São extremamente limitados, né? Há animais que veem muito mais do que a gente. Há animais que cheiram muito mais do que a gente, que ouvem muito mais do que a gente. Tem sentidos físicos melhores do que os nossos. Mas os nossos sentidos espirituais, o nosso sexto sentido, como se diz vulgarmente, ele é muito mais poderoso e nós, de fato, devemos utilizá-lo. E quanto mais nos autoconhecemos, mais podemos usar esse nosso potencial, que não é mágico, que não é esotérico, que não é fora da natureza. Ao contrário, ele faz parte da natureza humana. E toda a ciência e toda a filosofia vai buscar responder, trazer respostas sobre essa natureza humana. Né? E essa natureza humana, minha gente, não é material simplesmente, né? Ela é muito mais ampla do que isso, não tenha dúvida. Então, baseado nessa perspectiva, nessa visão de Allan Kardec, de que o processo é também educacional, né? Nós vamos observar então alguns autores que vão também mais adiante, né? Herculano Pires, por exemplo, filósofo, jornalista, espírita emérito, nos anos 60, 70, ele vai desenvolver o termo pedagogia espírita. Esse termo que foi desenvolvido, mas que na verdade já acontecia com Allan Kardec, lá na Europa, e que veio para o Brasil com Eurípides Barçanufo. A gente fala isso no livro também. E Eurípides traz a prática de uma pedagogia espírita pestalozziana fantástica, com todos os requisitos para o desenvolvimento material, intelectual, espiritual, psicológico, social, em que foco você queira para o desenvolvimento dessa criança ou desse jovem, né? Então, Herculano Pires, José Herculano Pires, ele cria esse termo, pedagogia espírita, e diz que a pedagogia espírita, ela não estuda o espiritismo, ela estuda a alma. Ela tenta mostrar o potencial que o ser humano tem e que pode ser desenvolvido através da educação. Uma educação libertadora, uma educação que transcende, uma educação que o jovem é liberto, que o jovem é crítico, que o jovem é participativo, evidentemente que coordenado por professores que tenham essa visão, que trabalhem de forma ampla essa vivência. É uma educação que vai mostrar que o jovem deve vivenciar na prática todas as atividades científicas, artísticas e sociais possíveis, para que a partir desse conhecimento ele possa refletir sobre o mundo e sobre si mesmo e tentar mudar-se. E ao mudar-se, mudar o mundo também. Eurípides, por exemplo, fazia isso com seus alunos. Levava os alunos aos asilos, aos hospitais, aos hospitais psiquiátricos, para ajudar as pessoas, para entender as pessoas, para ouvir as pessoas, para fazer caridade com elas, junto com os alunos. E isso era de grande valia, porque o aluno aprendia na prática, ele não aprendia só na teoria. Entendeu? Então essa visão da pedagogia espírita é uma visão experiencial.
vivencial, onde o aluno vivencia os aspectos emocionais, sociais, físicos e espirituais do processo. Ele avalia os valores, os conceitos éticos, morais, e são discutidos em grupo com os professores, né? Então é uma dinâmica muito interessante que mostra que a educação pode ser liberta, que é libertária, pode ser uma educação que sem violência, sem autoritarismo, sem a centralização do poder na mão do professor, mas sim dentro de um processo de desenvolvimento desse ser, fazendo com que esse aluno perceba que ele é um ser humano integral, né? É muito interessante, porque dentro dessa visão da pedagogia espírita, o aluno que determina o que vai estudar, e ele pode estudar qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo, né? Não é papo furado, né? E aí esse desenvolvimento vai se dando de forma ampla, e o colégio tem que ter essa característica. Ah, mas é difícil hoje, né, professor, ter essa perspectiva na nossa educação. Sem dúvida, a nossa educação hoje é uma educação ainda muito ligada a um processo de cópia, de repetição, de comportamentos rígidos e que obrigatoriamente respondem ao professor a atividades, digamos assim, mecânicas, onde o aluno não participa, ele apenas repete, copia, guarda, memoriza, informações muito limitadas, muito, e que ele não tem senso crítico para desenvolvê-las, não tem experiência, não vivenciou isso em vários aspectos da vida, né? É uma escola muito limitada, né? Claro, é melhor do que não ter escola nenhuma, né? A escola tradicional que nós temos hoje no Brasil e por aí mundo afora. E que está presente nas escolas públicas ou privadas. Não é uma questão só de condições materiais da escola, não. É uma questão de entendimento ideológico e filosófico do processo pedagógico dessa criança. Quando eu entendo que essa criança é um ser espiritual e que ele é eterno, e que ele traz uma carga de conhecimentos de outras vidas, eu vou trabalhar esses aspectos. Eu vou vivenciar de forma ampla com esse aluno, respeitando nas suas diversidades e trabalhando essas diferenças, não querendo que ele seja igual ao outro, né? Uma cópia do outro. Ao contrário, é um ser humano que tem uma visão de educação que faz com que o ser humano se amplifique em seu potencial e que se trabalhe também nessa escola a espiritualidade do indivíduo, a transcendência do indivíduo, a valorização de valores éticos e morais presentes em qualquer religião do nosso planeta. Tá certo? Bom, com isso nós vamos observar a partir dos anos 70, 80, 90, alguns autores como Jorge Andréa, por exemplo, médico, né? Desencarnou recentemente, inclusive, né? Ana Lúcia Santana, nos anos 90 também, né? Herculano Pires já havia falado, que começam a vislumbrar uma junção dessas três áreas, né? A psicologia, o espiritismo e a educação. Começa a perceber que existe aí uma relação muito importante dentro desse processo. Uma relação que eu diria, uma interface, onde nós vamos encontrar uma transdisciplinaridade entre essas áreas. Então isso é muito importante, porque eles vão perceber, por exemplo, que o psiquismo não é só uma capacidade biológica, é uma capacidade do espírito. Né? E que não está encerrado apenas no cérebro, mas que vai muito além, porque ele traz experiências e ele capta experiências que estão muito além de uma junção meramente, digamos assim, neurológica. Como assim? Por exemplo, eu posso encontrar indivíduos que podem ler o pensamento do outro. Como é que ele lê o pensamento do outro se ele não tem uma junção biológica com o outro?
Não tem uma não existe uma relação biológica, mas existe uma relação energética entre esse indivíduo e aquele outro, porque o espírito é energia. O espírito, a característica espiritual é uma característica energética que está contido dentro de um corpo físico que muitas vezes dificulta esse trabalho e que o médium, por exemplo, consegue de outras maneiras ampliar essa sua capacidade e fazer esse contato mediúnico ou extrasensorial ou parapsicológico com outra pessoa. Não é um contato biológico, é um contato material. Está extrapolando essa esfera e com resultados bastante pertinentes, comprovados, provados dentro dessas pesquisas experimentais que foram feitas e que são feitas ainda mundo afora, que comprovam que isso não é uma conversa religiosa, não é uma conversa não científica, ou é uma perspectiva meramente mística, não é, mas é uma perspectiva holística do ser humano, mostrando que esse ser humano tem uma capacidade uma capacidade maior do que ele aparenta dentro do encerramento corpóreo que ele tem. Isso é muito mais adiante. Então, esses espíritas conhecedores, que eu falei, e tantos outros aí, eles começam a mostrar que existe uma interface científica entre essas três áreas. Coloquei algumas dicas dela aqui, tentando mostrar que essa interface é muito ampla. Eu vou tentar fazer um quadro mais amplo agora e ao mesmo tempo pontual para que vocês percebam com mais clareza essa interface. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, se eu estou assim meio perdido aqui no tempo. Tá bom. Divaldo? Nós vamos ver uma transdisciplinariedade entre as três áreas do saber, né? Entendendo o espiritismo como uma área de ciência e de filosofia. Nós estamos aqui questionando a questão religiosa, que também é fortemente presente no nosso país. O Brasil é um país de atividade espírita, é fortemente iniciada nos centros espíritas de Brasil afora. No último censo do IBGE, foi detectado 2% da população brasileira como espírita, ou seja, são alguns milhões de brasileiros que se dizem espíritas e que vivenciam essa prática muito mais no campo da religiosidade do que no campo científico ou filosófico. Mas esses campos científico e filosófico ao qual eu me debruço agora, ao quadro. A psicologia, que seria inicialmente o estudo da alma, trazido por Sócrates e Platão há 400 anos antes de Cristo, né, onde eles já percebiam que existiam dois mundos, o mundo espiritual das ideias e o mundo da matéria, e que eles já diziam que o mundo espiritual era o verdadeiro mundo e que o mundo da matéria era cópia, né, era o simulacro do mundo espiritual, né? E não o contrário, como muitas pessoas pensam, né? O estudo da alma, que é a psicologia, vai observar o quê? Características biológicas, características né? Mas não estão só ali, né? As características educacionais, a psicologia também estuda fortemente isso, a psicologia da educação, né? Onde vai mostrar que a criança, o jovem, passa por um processo de desenvolvimento das suas características biológicas, cognitivas, físicas, emocionais e, para a minha maneira de ver, espirituais também,
onde nesse processo educacional ela vai num crescente de desenvolvimento, sob a tutela de pais e professores bem capacitados para isso. Os aspectos sociais são importantíssimos, porque o processo humano depende da troca interpessoal e o desenvolvimento se dá nessa troca. Então, os processos sociais também são estudados pela psicologia, os processos da consciência humana e os processos do inconsciente humano também são estudados pela psicologia, dentro de outros aspectos que a psicologia estuda, inúmeros aspectos. A psicologia tem relação com várias ciências humanas, com outras áreas do saber. Mas, alinhavando esses aspectos aqui, a gente já percebe que ele tem muita questão voltada com o próprio espiritismo. Por exemplo, o espiritismo, que é ciência, é filosofia e é religião, vai trabalhar os aspectos considerados anormais, ou seja, extrasensoriais, os aspectos que se voltam às características que vão além desse processo material humano, do pensar humano. Por exemplo, a mediunidade, como se diz no Espiritismo, ele vai mostrar comportamentos humanos que vão muito além daquilo que o ser humano considerado, entre aspas, normal, não que o médio seja anormal, não é, né? Mas daquele considerado normal, que não apresenta essas características mediúnicas tão fortemente assim presentes, né? Não vivencia isso, mas nós vamos encontrar que tem muitas pessoas, se não a maioria, que vivencia isso em graus diferenciados. Até, por exemplo, a um grau amplo, como o de Chico Xavier, por exemplo, que mostrava vários tipos de mediunidade, diversos tipos de mediunidade. Eurípides Barçanufo, que também era um médium fantástico, Divaldo Franco, e por aí vai. Vários médiuns que desenvolvem características que vão muito além da característica do ser humano considerado normal, entre aspas, né? Então, o processo do espiritismo também é um processo educacional. Nós vimos aí o Allan Kardec, baseado em Pestalozzi, e todos os seus seguidores, mostra que o processo educacional está intimamente ligado com o desenvolvimento da filosofia espírita, né? Que é um processo pedagógico. E esse processo educacional que é proposto no Espiritismo está presente e associado com as características que a psicologia estuda. Características sociais, educacionais, biológicas, do desenvolvimento humano. Características que avaliam aspectos da consciência e do inconsciente humano. Também são trabalhados no Espiritismo. De uma outra maneira, mas estão presentes porque dentro da doutrina espírita, dentro da filosofia e da ciência espírita, essas características são parte. Quanto mais evoluído nós formos, mais adiante nós iremos em planos ou planetas diferentes, onde nós vamos encontraremos. Né? Um dia nós vamos chegar lá, né? Não é verdade? Ainda demora um pouquinho, mas a gente chega lá. E esse passo para chegar lá é estudar e entender isso. E, nesse quadro, a questão da educação. O que a educação vai trabalhar? Os aspectos cognitivos,
os aspectos educacionais, os aspectos sociais, o aspecto do desenvolvimento biológico, afetivo, intelectual, etc, 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 desse ser humano. Então, reparem, nesse quatro áreas, quanto elas estão interligadas. Aparentemente separadas e aparentemente não são associadas, mas são. Quando a gente começa a perceber nesses estudos o quanto elas se aproximam e quanto de relação elas têm, nós podemos pensar, e aí vem um paradigma novo, numa visão psicológica, espírita da educação. Né? Então, é um campo de saber relativamente novo em termos científicos, digamos que ele começa a se estabelecer mais fortemente dos anos 80 para cá, mas que ele tem uma perspectiva muito forte, porque, para mim, eu pessoalmente, a correlação entre essas áreas. Né? Em alguns livros básicos do Espiritismo, como, por exemplo, a Gênese, nós vamos encontrar aspectos no livro que dizem que a psicologia, que a sociologia, que a filosofia, que a biologia, que a química, que a física são ciências basilares ao Espiritismo e que, portanto, estão associadas ao processo material também aqui na Terra. Né? Então, dentro desse processo, nós encontraremos a educação, que vai juntar esses dois caminhos aí. Né? Então, minha gente, o que eu percebo claramente nessa nova perspectiva é que devemos ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, essa nova visão da ciência e da filosofia que se volta ao campo da espiritualidade. Não é o campo da religiosidade, que também é um caminho bastante interessante, mas é o campo da espiritualidade, que é muito mais amplo. Né? Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Então, por que não estudar a psicologia? Por que não estudar a educação? Observando diante de todas as comprovações que a ciência tem nos dado até então, da existência da alma, da reencarnação, de mundos além, de planos além desse plano terreno. E que outras religiões falam também, com outro termo. Né? Obrigado, Renato. Então, para que a gente feche, fica aí essa reflexão, para que a gente perceba que a psicologia espírita da educação é um novo caminho que nós devemos fazer para a escola, para a academia, para as nossas relações de vida, relações humanas, para o nosso próprio desenvolvimento. Eu espero que essa palestra, que esse meu ponto de vista, que é questionável, é claro, e que se houver alguma pergunta, estamos aqui para respondê-la na medida do possível, possa ajudar a refletir a vocês, a mostrar que vocês são espíritos, são fagulhas de Deus, né? E, portanto, capazes de ir muito mais além do que o nosso corpo físico encerra. Tá bom, minha gente? Muitíssimo obrigado, viu, Renato? Muitíssimo obrigado a essa perspectiva nova da ALEESE, que está aí para ampliar e divulgar o espiritismo e essas discussões filosóficas, educacionais, científicas que eu gosto tanto e que, infelizmente, na universidade a gente não tem esse campo de abertura. Infelizmente. Viu? Muitíssimo obrigado. 20 segundos apenas. Então, estamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E a ALEESE espera vocês na próxima palestra.